Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, meus irmãos, para a honra e a glória do Senhor. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus, porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle se renova em nossas vidas, né? Mesmo com barulho, eu pensei nesse instante. Só foi eu iniciar, pegar o celular, colocar aqui em cima da mesa, começou o barulho na casa do vizinho. E eu comecei a orar. Entreguei na mão do Senhor. Eu digo, Senhor, é ao vivo. Os irmãos já sabem que é ao vivo, que aqui é muito estreito, que tem barulho. Não é por isso que nós não vamos deixar de fazer o nosso devocional. Nós vamos fazer sim o nosso devocional. Nós vamos louvar o Senhor, aprender do Senhor, glorificar a Ele, porque Ele é bom, porque a misericórdia do Senhor se renova. Bom dia, Lindaci Sampaio, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Estamos aqui hoje, como todos os dias nós fazemos, para glorificar o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom, para dizer que a bênção e a mão do Senhor, ligando aqui o ventilador muito quente, né, já é essa hora. Que a mão do Senhor, ela tem nos guiado, ela tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Lutas nós temos, perseguições também, mas o Senhor tem cuidado de nós. E a palavra do Senhor nessa manhã, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Começou o barulho, né? Como eu acabei de falar. Mas nós não podemos nos deter nisso. Vamos falar um pouco mais alto e vamos glorificar a Deus. Bom dia, Luziano Macedo, entrando aqui conosco de Itapipoca. Deus abençoe a sua vida. Sabemos que muitas coisas se levantam para você não estar na presença do Senhor. Mas o nosso Deus tem cuidado de nós. E tem deixado a sua palavra para servir de bússola para nós. Bom dia, irmã Naide Damasceno, em Belém do Pará. Glória a Deus. Estou aqui, minha irmã, falando. Eu digo, só foi eu pegar o celular, se levantou o barulho de uma furadeira aqui do lado. Mas eu orei ao Senhor, coloquei diante do Senhor, e o Senhor disse, tenha fôlego, porque força eu te dei. Tenha fôlego. E fale mais alto do que o barulho dessa furadeira. Eu digo, ô Senhor, tem dia que a gente amanhece tão cansado, mas louvado seja o Senhor Jesus. E hoje, nessa manhã, o Senhor, Ele vai nos instruir através da sua santa e maravilhosa palavra. Pois é. Obrigado, Lucas, você está dando aí um retorno. Quase não dá para ouvir. Glória a Deus, eu fico feliz você dizendo isso. E nós vamos aprender aqui através do apóstolo Paulo, aonde ele está falando à igreja de Corintos. Aonde ele está falando à igreja de Corintos, ensinando aos irmãos. Ele está falando a respeito da igreja física, do templo físico e do templo espiritual, que somos nós, eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Então nós temos que ter o cuidado, o zelo com essa palavra, com esse templo que somos nós. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, no versículo 16 e 17, aonde nós iremos ler agora, e depois nós iremos orar. E depois nós iremos continuar lendo esse capítulo e conversando com o Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele cuida de mim, cuida de você. E ensina como nós devemos nos comportar como servos de Deus. A palavra vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, vai dizer assim. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oh, glória! Vamos orar? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que acalme nesse barulho ali. Oh, Jesus, eu não fui lá hoje. Ontem eu não fui, também hoje eu não fui. Mas vamos confiar no Senhor, né? Vamos confiar no Senhor. Vai ser um batendo de um lado e outro batendo do outro, que é logo dois hoje, mesmo na frente, na calçada. Mas vamos confiar no Senhor, né? Senhor Deus, Pai Santo e amado, glorificado seja o teu nome, Senhor. Meu Pai, tu és um Deus poderoso, um Deus glorioso, um Deus, Senhor, que cuida de mim, um Deus que cuida, Senhor, da tua igreja. Pai, nessa manhã, nós colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, nós colocamos, Senhor, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, diante de ti, meu Pai. Glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, ó Deus poderoso, glorioso Pai. Senhor, nessa manhã nos dá entendimento, Pai, da tua palavra. Fala, Senhor, com a tua igreja. Senhor, nessa manhã nos dá entendimento, traz luz, meu Pai, à nossa mente, que nós possamos entender, Senhor, a tua palavra. Senhor, que nós não venhamos só ler, mas que nós venhamos aprender, Senhor, nessa manhã. Porque Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus que nos acompanha, Senhor. E um Deus que, através da Tua palavra, traz instruções para a nossa vida todos os dias. Meu Pai, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Bom dia, Raniela Oliveira, bom dia, Maria Salles também, entrando conosco todos os dias. Meus irmãos, minhas irmãs, eu fico feliz, porque aqui a palavra do Senhor, ela vai falar no início do capítulo 3, que o Senhor, ele vela por uma igreja sólida, madura, uma igreja que permaneça, não a quantidade. Nós temos aqui um pequeno grupo, mas que todos os dias entra, até como Raniela Oliveira. Ela diz assim aqui, ela diz, só eu vou entrar para dar bom dia, mas eu sei que ela nem pode entrar. Mas eu digo, Senhor, abençoa a vida dela com paz, com saúde. Porque eu sei que ela está trabalhando e ela não pode. Está usando o seu material de trabalho para entrar na nossa live. Mas mesmo assim ela quer entrar todos os dias. Ela diz, eu entro, dou bom dia e quando eu chego em casa eu acompanho a live. Eu assisto a live pelo YouTube. Glória a Deus. E nessa manhã o Senhor quer ensinar a mim e a você a ser maduros na fé, a permanecer, a continuar nessa caminhada. Aqui o apóstolo Paulo vai falar. Ele inicia aqui no capítulo 3, no início, ele diz assim, aos irmãos da igreja de Coríntios, ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Aqui o apóstolo está instruindo a igreja do Senhor, aquelas igrejas que foram implantadas ali em Coríntios, porque são irmãos que estão tendo comportamentos como crianças, comportamentos que não são maduros. Bom dia, oh glória, é Neném que está entrando aqui, Aurides Mendes, mas eu chamo de Neném. E a palavra do Senhor vai dizer aqui, que nós temos que ter esse comportamento. E aqui o apóstolo Paulo está falando à igreja, aí ele diz aqui, como crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois criança.
Aqui o apóstolo está dizendo, estou levando a palavra do Senhor. Bom dia, Lucineide Souza, do Mauriti. Bom dia, irmã Helena Nascimento, aqui do Brejo Santo. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs que aqui entraram. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo, ele estava levando a palavra do Senhor para a igreja de Coríntios, e hoje essa palavra ela é aqui trazida para mim e para você, através da Bíblia Sagrada. Ele diz, essa palavra que hoje eu estou levando para vocês é a mesma palavra, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas é uma palavra não com tanta profundidade, porque muitos não entendem. Mas não podemos falar de outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus, que não seja o evangelho da cruz. Nós estamos alicerçados em Cristo. Não é porque sois que não entendeis que eu tenho que pregar outra coisa. Não, eu tenho que pregar a verdade. Talvez para alguns ainda não entendem. Nós temos que pregar ainda no raso. E vamos nos aprofundando. E aqui ele vai falar, porque havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Meus irmãos, nós vemos ainda hoje, não é? Dentro da igreja do Senhor, ciúmes, grupinhos. E a palavra do Senhor diz que não é para ser assim. Não é. Porque isso é comportamento de criança. De criança. Isso é comportamento carnal. Não é de crente maduro, né? E ele diz, pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo. Não é evidente que andeis segundo homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Quem é eles? Eles são homens de Deus. Eles não são Jesus Cristo. E muitas vezes nós, trazendo para os dias de hoje, tem irmãos que dizem, eu só assisto o culto. Bom dia, irmã Evanice. Eu só assisto o culto se for o irmão tal que for pregar. Porque ele prega bem. Eu só assisto o culto, só vou para a igreja se for pastor tal que for pregar hoje. Porque ele fala bem. Porque eu gosto da pregação dele. Aqui tinha alguns que diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que muitos estão se comportando como criança dentro da igreja do Senhor. Bom dia, irmã Lindete. Deus abençoe a sua vida. E nós temos que ser maduros na fé. Nós somos servos, de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós não temos que ter grupos dentro da igreja. Ah, eu sou do grupo da irmã tal. Eu sou do grupo do irmão tal. Quando é o grupo do louvor tal que vai cantar, eu não gosto. Quando é o louvor tal, os irmãos tal que vai cantar, eu não gosto. Não pode ser dessa forma. Nós seguimos a Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós temos que ter maturidade dentro da casa do Senhor. E aqui ele vai dizer, eu plantei e Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. Foi Deus quem criou, não foi esses pastores famosos que você segue. Que você não quer dar ouvido ao pastor da sua igreja, porque ele é um pastor humilde, simples. Bom dia, Jaqueline Lima. E às vezes nem sabe falar direito. Aí você só quer ouvir aqueles pastores que têm uma boa dicção, né? Que tem um português bem claro, assim, bem fluente, fala bem. Pois a irmã Solange... Tem hora aqui que meus meninos dizem, mãe, que palavra errada foi essa que a senhora falou ali? Eu digo, meu filho, o Espírito Santo, ele traduz. Eu sou um vaso pequeno de barro. Simplesmente ele só está me usando. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu, meu filho? Eu não sou nada. Quem tem que crescer é Jesus. E que eu diminua.
A igreja é do Senhor Jesus. Não é da irmã Solange. Não é do pastor que está ali na frente. A igreja é do Senhor Jesus. Ele é quem é o nosso Senhor e Salvador. E nós vamos muitas vezes para apontar, para dizer que irmão tal é assim, canta assado. Nós, como pecadores, nós costumamos ver os lados mais negativos das pessoas. E aqui vai dizer, de modo que nem que quem planta é alguma coisa, nem quem rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Louvores de Deus, edifícios de Deus, sois vós. É assim que nós temos que nos comportar, como cooperadores, não como donos da igreja do Senhor, não como dono das ovelhas do Senhor. Tem pastores que se acham dono das ovelhas. E quem é o dono é Jesus. Às vezes tem um evento, você é convidado, não quer deixar você ir. Às vezes um irmão que não está mais na nossa igreja, você não pode visitar. Está errado isso aqui. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. O templo do Espírito Santo sou eu e você. A casa do Senhor foi edificada. O apóstolo Paulo vai falar aqui, a partir do versículo 10, que ele foi usado para edificar a casa do Senhor. Aonde lá nós nos reunimos, mas nós somos o templo e a morada de Deus. E nós temos que amar uns aos outros e não ter comportamento nem picuinha dentro da igreja. E muitas vezes hoje nós vemos os servos de Deus dispersos, sem saber aonde ficar, porque nem abre a boca para conversar com o seu pastor, com os membros da sua igreja. Às vezes tem medo de falar. Porque às vezes a divisão é aqui, ó, na igreja de Coríntios. Está falando, o apóstolo Paulo já está tratando disso há mais de 2000 anos atrás. Ele está tratando disso aqui. Ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo, ele implantou as igrejas. Agora, cada um veja como é que está cuidando daquela igreja. As igrejas foram implantadas. Nós temos igreja aqui no Brejo, Juazeiro, Barbalha, Mauriti, em todas as cidades. E lá tem um cooperador. Lá tem um pastor que cuida, lá tem os irmãos que estão à frente. Mas cada um tem que ter o zelo de como cuidar da obra do Senhor. Porque a obra é do Senhor. Não é minha, não é sua. Nós somos cooperadores, mas muitos se acham dono. Está aqui falando na palavra do Senhor. Porque a ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. É Jesus que nós temos que glorificar, meus irmãos. Nós não temos que glorificar homens dessa terra, não. Nós temos que ser obedientes. Se estiver fundamento na palavra de Deus. Se não tiver, você não tem obrigação. Agora, se tiver, nós temos que ser obedientes, sim. Nós temos que estar alicerçados em Cristo.
outro evangelho que não seja o evangelho de Cristo Jesus, nós não podemos. Vai dizer assim: contudo, se alguém edificar sobre o fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Bom dia, Fátima Macedo, entrando aqui conosco. A palavra do Senhor vai dizer que cada um foi implantado à igreja do Senhor, com pedras, com madeira, com palha, com feno. Vai dizer, um planta, outro edifica, mas nós vamos ver que vai ser provado. E aí vai falar que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se não for destruído, se permanecer, receberá galardão. Receberá galardão da mão do nosso Deus. É a palavra do Senhor que está aqui, afirmando a mim e a você. Muitas vezes nós temos, como eu digo aqui, está escrito na palavra, alguns irmãos destruíam por conta de não seguir ao Senhor, de seguir a homens, de brigar por grupinhos, por se tornar crianças, por ter ciúmes dentro da igreja. E não tem que haver isso. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como? Que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e em você. Nós temos que congregar. Temos. Lá onde foi edificada a igreja, foi para que o povo de Deus se reunisse e juntos glorificasse a Deus. O Senhor está lá dentro daquelas 4 paredes, porque nós estamos ali para cultuar Ele, e Ele se faz presente. Mas nós temos que ter maturidade. Eu não vou mais assistir a live da irmã Solange, porque eu só gosto da pregação de fulano de tal. Eu não vou pregar, não vou assistir por isso e por aquilo. A live da irmã Solange está sendo edificada em quem? É na irmã Solange? Quem está crescendo é a irmã Solange ou é a palavra de Deus? É isso que você tem que ver. Aqui é a palavra de Deus. Eu não estou divulgando aqui placas de igreja, e sim a palavra do Senhor Jesus. Aqui todos os dias nós temos aqui irmãos assembleanos que estão conosco, irmãos da Batista que estão conosco. Nós temos irmãos aqui de várias denominações. Todos os dias, ouvindo a palavra de Deus. Está aqui Fátima, minha cunhada, que ela é da Igreja Católica, mas todos os dias ela está aqui, ouvindo a palavra. Sabe quem é que trabalha nela? É o Espírito Santo de Deus. Todos os dias. Só há um só Senhor, só há um só Salvador, só há um só mediador entre nós e Deus. A palavra do Senhor aqui na Bíblia vai falar quase 600 vezes o nome Senhor e Salvador. Só há um. Só há um. E nós servimos a Ele. E existe contenda entre igreja, entre denominações. Nós temos que nos unir para glorificar o nome do Senhor, o único. Ele é único. É o Filho de Deus.
Deus só teve um filho, Jesus, que mandou para morrer por nós e nos salvar. Ele é o único mediador entre eu e Deus. Não há outro. Se você clama, coloca alguém para que interceda por você, é em vão. Por quê, irmã Solange? Porque está escrito na palavra que ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Então, tudo que nós pedimos a Jesus, Ele leva para o Pai. É assim que tem que ser. Mas muitos são, dentro da igreja do Senhor, existe no mundo onde nós vivemos o homem natural, que é o homem que não é convertido. E entra tantos aqui, não é? Na live da irmã Solange, e eu oro para que o Senhor o converta. Muitos. E existe os crentes espirituais que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que estão aqui todos os dias, sendo guiados pela palavra de Deus. E aqui a palavra do Senhor, os 2 versículos que nós lemos ao iniciar. Não sabeis que sois santuários de Deus? A palavra está dizendo. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é que sois vós. É sagrado. É sagrado. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em lugares sujos. Bom dia, Josefa Maria. Por isso que nós estamos aqui todos os dias, clamando ao Senhor. Porque é Ele quem salva, só Ele salva. É Ele quem liberta, é Ele quem restaura, é Ele quem leva para o céu. É Ele. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Não deixe de ir para a igreja porque você não vai com a cara do pregador. Ore a Deus. Ore a Deus. Para que o Senhor lhe fortaleça. Não diga eu só vou dia tal porque é um pregador que eu gosto. A palavra do Senhor, às vezes Deus usa pessoas de quem você nem imagina para falar com você. As coisas do céu é para confundir mesmo. Ore a Deus. Seja uma pessoa madura, um crente maduro. Sem contenda, sem ciúmes. A palavra do Senhor vai dizer que o homem carnal, aquele que peca, porque não tem o temor do Senhor. Porque eu acredito que aquele que entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, a palavra vai dizer que a carne milita contra o Espírito. Mas nós somos espiritual. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Não podemos, a palavra vai dizer, que nós não podemos fazer grupinhos. Bom dia, Adriana Verônica. Deus abençoe a sua vida aí em São Paulo. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Nós não podemos fazer grupinhos. Nossa igreja tem que ser fundamentada em Cristo. Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. É por Ele, é para Ele todas as coisas. Às vezes eu tenho irmãs que dizem assim, eu só assisto tal pessoa, eu só vejo tal pessoa. Nós temos que filtrar realmente o que nós estamos ouvindo. Mas nós só sabemos filtrar quando nós lemos a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos dá o entendimento, né? Deus não está... Muitas vezes, quando eu entro aqui, que tem 2, 3 pessoas, eu digo, meu Deus, mas eu entendo que o Senhor, tanto aqui nesse canal, como na igreja,
O Senhor não está querendo uma quantidade imensa de pessoas para entrar vazia e sair do mesmo jeito que entrou. Não. O Senhor quer uma quantidade, mesmo que pequena, mas que esteja firmada no Senhor Jesus. É para a igreja crescer? É sim. Uma igreja que não cresce está doente. É igual uma planta, quando ela não cresce, ela está doente. Nós temos que crescer como servos de Deus, mas crescer na palavra, no fundamento da palavra, que é Jesus Cristo. Nós temos que aprender através da palavra. Crescer em Cristo Jesus. Que eu venha diminuir e que Cristo venha crescer. Que eu não venha fazer propaganda de mim em nenhum púlpito e muito menos aqui. Mas que eu venha falar do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da maturidade da igreja. Ele diz, eu implantei várias igrejas. Agora, aqueles que vão cuidar, eles têm que ter maturidade. Está aqui. Não podemos ter grupos. Nós temos que aprender a falar de acordo com cada um que vai entrando. Não é porque nós falamos assim, alguém ainda está bebendo leite. Ele não pode ainda ouvir aquela palavra. Não, ele tem que ouvir a palavra do Senhor Jesus, o evangelho do Senhor Jesus. O fundamento da palavra. O que está escrito na palavra. Não talvez com a mesma profundidade de alguns que já vêm na caminhada. Mas ele tem que saber a verdade. Nós não podemos omitir a verdade. Temos que falar com zelo, com cuidado, para não arrancar do meio o trigo. Temos que ter esse cuidado. Mas nós não podemos omitir. Porque a palavra do Senhor diz que quando o Senhor estava pregando, o apóstolo falou, Senhor, essas palavras são muito duras. Ele disse, se tu não quiseres ouvir também, tu pode seguir eles. Não, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós temos que pregar o evangelho do Senhor Jesus, mas com sabedoria. Com sabedoria, de acordo com o caminhar daquela pessoa. É de glória em glória, é de glória em glória, que vai se firmando e nós com maturidade, aqueles que estão à frente, tem que ter maturidade dentro da casa do Senhor. Porque muitos se afastam, porque não tem uma palavra de sabedoria. Tem que dizer a verdade? Tem. Está aqui. Eu não disse a vocês aqui o que o apóstolo falou? Tem que falar a verdade. Mas tem que ter sabedoria, tem que ter fundamento na palavra. Alguns bebem leite. Ele diz, eu estou falando a vocês. Está aqui, capítulo 3, versículo 2. Ele diz aqui, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos tenho dado a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportar. Tem alguns que ainda não conseguem entender, não entende. Isso não quer dizer que ele não seja um eleito do Senhor. Então nós temos que ter sabedoria. Não tem que ter aquele grupinho de intelectual e aquele grupinho melhor do louvor. Não, nós somos uma igreja. O corpo é unido. É aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja não é de Paulo, não é de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos firmados em Cristo Jesus. Ele é a rocha. Ele diz, aprendei de quem? De Paulo? De Apolo? Não. Aprendei de mim, Jesus Cristo diz. Mateus 11, 28. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei deles. E o que é que Paulo e Apolo fizeram? Aprenderam de Jesus. Só que nós não temos que ter esse negócio. Um planta, outro colhe.
E a igreja vai andando. A igreja vai andando. A igreja não tem dono. O dono é Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra, meus irmãos. Pode ser dura, mas é a palavra do Senhor nessa manhã. Que nós temos que ter maturidade com os irmãos. Nós temos que ter maturidade dentro de casa para pregar a palavra do Senhor. Você já vem falando dentro de casa. Às vezes você não tem sabedoria para falar para aquele que não tem o entendimento. Então você vai, não é que você vai sonegar a verdade. Você vai falar, mas você vai falar como Jesus falaria. Quantas vezes a palavra Jesus está falando aqui, acho que é 38 vezes, que o Senhor fala por parábolas. Ele conta uma história para aqueles irmãos entender, para aqueles seguidores entender o que ele está querendo dizer. É desse jeito, meus irmãos. Deus é bom e Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Nós iremos cantar um louvor. O pedreiro ouviu a palavra e ele parou de bater. Está vendo como Deus faz? Ele ouviu e ele parou. Vamos cantar esse louvor para a honra e a glória do Senhor Jesus, para nós encerrarmos, porque eu sei que ele precisa trabalhar e está no sol quente, o trabalho dele é do lado de fora do muro. Vamos cantar esse louvor, Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Vamos pedir ao Senhor sabedoria, para que a igreja do Senhor cresça, mas cresça saudável. O Senhor não quer grande quantidade, mas Ele quer qualidade. Mas a igreja saudável também, ela cresce. Está aqui na palavra. Uma igreja que não cresce, ela está doente. Tem alguns irmãos que dizem, tem nada não, é melhor que tenha só 2, mas que saiba da verdade. Meus irmãos, não é assim. A palavra do Senhor diz, nós não podemos trazer uma multidão para dentro da igreja e interter todo dia com show, com dança, com isso e com aquilo. Porque todo dia eles vão querer estar indo buscar aquilo. No dia que não tiver, eles não vão mais. Mas tem que ir criando, tem que ir trazendo, tem que ir pregando, tem que ir falando do amor de Jesus, tem que ser fundamentado em Cristo Jesus. Muitos buscam a casa do Senhor, não é nem porque quer ouvir a palavra não, viu? Fique você sabendo. Muitos vão pela dor. Muitos vão pela dor. Casamento fracassado, filho nas drogas. A vida espiritual destruída. A vida financeira destruída. Aí chega na igreja, tem uma palavra de quê? De conforto? De sabedoria? Prega o verdadeiro evangelho? Se pregar, aquela pessoa vai continuar. Porque vai saber que o evangelho é o evangelho da cruz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Porque Jesus Cristo, Ele está na frente, vencendo por nós todos os dias. Você não está só. É isso que nós temos que falar, meus irmãos. E para a igreja não é ficar isento de problema, não. De jeito nenhum. É saber que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele é comigo todos os dias e com você. E em Cristo nós já somos mais do que vencedor. E a igreja vai caminhando de glória em glória. E crescendo, está lá no livro de Atos. E a igreja crescia em números e crescia espiritualmente. Uma igreja numerosa, obesa, não agrada a Deus. Mas uma igreja magrela, também não. Tem que ser uma igreja saudável. Oh glória! Faça parte dessa igreja. Leia a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, peça a Ele sabedoria, para que você seja usado como servo de Deus, como aqui o apóstolo Paulo falou. Amém? Meus irmãos, vamos cuidar, né? Ô glória, se deixar a irmã Solange, fala pelos cotovelos, ô glória, e eu digo, ô glória, porque o Senhor, eu tenho me deixado usar, né? Eu sou um vaso de barro, não sou ninguém, mas o Senhor tem me usado, e eu louvo a Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim, através desse louvor, viu? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, oh glória, estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor. E dizer que só a Ele prestaremos culto, só a Ele nós adoramos e sabemos que só Ele pode interceder ao Pai. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Peça ao Senhor maturidade na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, aonde você estiver, a quem você estiver evangelizando, aonde você estiver, leva o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Amém. Vamos dar, Senhor Jesus, Pai Santo, querido e amado, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa. Senhor, obrigado pela vida dos teus servos que o Senhor tem usado nessa palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é vivo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor reina, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Abençoa, Pai, cada um que está conosco aqui ao vivo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai, cada um que irá assistir mais tarde no Testemunhando com Solange Rosa. Senhor, abençoa a casa de cada um, Senhor, traz maturidade, Senhor, traz paz, traz entendimento. Senhor, que não venha haver, Senhor, grupos, contenda dentro da tua casa, Senhor, em nome de Jesus, dentro da igreja do Senhor Jesus, aonde o povo santo do Senhor se reúne, aonde nós venhamos ser só um povo, meu Deus, que só no intuito de adorar o Senhor, em uma só finalidade, para glorificar o teu nome, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, Josefa, bom dia, Lucineide, bom dia, Adriana Verônica, Luziane Macedo, Fátima Macedo, oh Jesus, a cada um dos irmãos que aqui entraram, irmã Evanice, irmã Naide, Raniela Oliveira, irmã Carmen Lúcia, cada um dos irmãos que estão aqui ao vivo, que Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus. Peça todos os dias sabedoria ao Senhor, para que você não seja tropeço dentro da casa dele e nem dentro do seu lar, e nem na sua comunidade. Aonde você estiver, você seja uma bênção, mesmo pequenininho, olha, desse tamanhozinho, mas que Jesus seja bem grandão. Aonde você chegar, Jesus cresça e você fique desse tamanhozinho. Nunca queira ser maior do que o Senhor. Amém? Humildade, meus irmãos, na obra do Senhor. Humildade. Ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração humilde. Beijo da irmã Solange, até amanhã, se assim for a vontade do nosso Deus. Ô, irmã Naide, cheiro pra tu!